Nós vamos hoje falar sobre um tema que tem estado muito forte no meu coração. Muita gente releu comigo o Novo Testamento nesses meses de junho e julho, não é? Eu comecei a ler agora o Pentateuco, Gênesis e Êxodo, nesse mês de agosto. Se você quiser entrar junto comigo aí, tá bom? 3 capítulos, olha, suave, hein? 3 capítulos por dia. No final de agosto a gente leu Gênesis e Êxodo juntos. Mas eu reli Tiago, né? Junto com tantos irmãos. E Tiago é uma epístola extraordinária. A Bíblia tem vários Tiagos, 2 deles foram apóstolos, né? Faziam parte dos 12. Um é conhecido como Tiago, o menor, e o outro como Tiago, filho de Zebedeu, ou irmão de João, ou Boanerges, né? Filhos do trovão. Esse Tiago, filho de Zebedeu, é o mais conhecido dos 2 Tiagos ali dos 12. Ele foi o primeiro apóstolo a ser morto, foi decapitado a mando de Herodes, aquele mesmo texto onde Pedro é preso e depois Pedro é libertado da prisão. Mas esse Tiago que escreve essa epístola é irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Se converte após a ressurreição de Cristo. A história nos diz que ele é bispo da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa epístola que é muito prática. Por isso me chama muito a atenção. Tiago não trata de teorias, de filosofias, mas de praticidade da vida cristã. E é interessante que Tiago, na sua epístola, vai citar 3 personagens bíblicos do Antigo Testamento. Somente 3. E é justamente sobre essas 3 figuras e o que elas podem nos ensinar que nós vamos falar hoje rapidamente. O tema da mensagem é modelos para a vida cristã. Modelos para a vida cristã. Quando eu era menino, 95% dos meus amigos queriam ser jogador de futebol, os meninos. E na mesma proporção, as meninas queriam ser modelo. Eu não sei na sua época. Hoje meus filhos, né, meus meninos pequenos, você perguntar para eles o que eles querem ser, eles vão dizer youtuber, né? As meninadas hoje, tudo, na minha época, eles queriam ir numa escolinha de futebol, treinar, ir para o clube. Eu era desses que vivia com a chuteira para cima e para baixo. Mas hoje as crianças querem ser youtuber, né? Tem até alguns aqui na igreja já que tem canal. Às vezes um chegava, o Mateus chegava para mim e falava: ô pastor, ganhei um inscrito essa semana e tal, e o canal tem um vídeo novo lá. Mas na minha época de menino, os meninos queriam jogar bola e as meninas queriam ser modelo. E tinha concurso de modelo. Eu lembro até na escola tinha concurso de modelo. Tinha, e ainda tem hoje escolas, né, de modelo. Aqui na cidade tem escolas conhecidas de modelo, curso, enfim, para adolescentes, jovens, Miss Comerciária, Miss Piracicaba, Miss Bancária, Miss tudo. E as meninas queriam lá modelar, né? A palavra modelo no dicionário, ela é definida como imagem, desenho ou objeto que serve para ser imitado. Então, modelo é uma imagem, um desenho ou um objeto que serve para ser imitado. Modelo também é molde, é um exemplar. Temos aqui na igreja, né, gente que trabalha com artesanato, com confecção.
E para qualquer coisa que você vai fazer, você normalmente tem um molde, tem um exemplar, tem um modelo para aquilo que você almeja. Modelo também é coisa ou pessoa que é ou merece ser imitada. Coisa ou pessoa que é ou merece ser imitada. O dicionário define modelo também como exemplo, aquele que serve de referência. E, gente, nós estamos vivendo uma crise de referenciais, uma crise de bons modelos de vida. Eu digo sempre que a mídia, ela é e tem sido, infelizmente, desde sempre, um instrumento maligno mesmo para colocar em evidência como modelo, como referencial, como padrão, o que existe, infelizmente, de pior na sociedade. Então, a mídia tem essa constância, eles pegam o que existe de pior na sociedade, no que diz respeito à vida moral, ao caráter, e colocam em evidência. Fazendo isso, o padrão da sociedade como um todo vai lá para baixo. Então, mais do que nunca, nós carecemos de ter bons modelos, bons referenciais. Eu disse esses dias aqui numa das mensagens que os referenciais que você escolhe para a sua vida influenciarão, aliás, não só influenciarão, serão determinantes no seu destino, aonde você quer chegar. Assim como um modelo para um artesão vai definir aonde ele vai chegar com aquela manufatura, aquele artesanato que ele vai fazer, o molde vai determinar como o objeto que ele está fazendo vai chegar. Assim também é a nossa vida. Quando você escolhe um péssimo referencial para você, um péssimo modelo, um péssimo padrão de vida para você, você estará indo por aquele caminho. Então, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizer o seguinte: nossa, eu admiro tanto tal artista. E daí, você fala, meu Deus do céu, tá, você admira o que dele? A atuação dele como artista, ou seu padrão moral? Ou sua forma de se comportar? Ou sua relação com as drogas, com o álcool? Ou a visão que ele tem para o casamento? Porque a gente precisa saber separar uma coisa de outra. E hoje, infelizmente, as pessoas compram o pacote. Então, ela tem um seguidor, ela segue uma pessoa, por exemplo, no Instagram ou no YouTube, num canal e tal, e ela começa a ser influenciada por aquela pessoa. Isso é inevitável, não tem como. Agora, uma coisa é você ser influenciada por aquilo que a pessoa veste, por aquilo que a pessoa, pelo corte de cabelo dela, pela roupa que ela tem, pela maneira dela cozinhar. Outra coisa é você comprar o pacote completo, os valores morais. Então, não se deixe enganar. Satanás vai fazer de tudo para que você escolha péssimos modelos, péssimos padrões para a sua vida. E é exatamente por isso, gente, que a Bíblia tem seus modelos, tem seus padrões, tem seus referenciais. Obviamente, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo maior, que é quem Paulo chama de estatura de varão perfeito, é o nosso objetivo maior, chegar nele, ser como ele é. A Bíblia vai mostrar também homens e mulheres do passado que foram imperfeitos,
como nós somos, como todos nós, mas que em alguns traços do seu caráter, da sua personalidade, do seu estilo de vida, devem ser imitados. E Tiago vai falar sobre 3 deles. Tiago poderia escolher centenas de homens de Deus do Antigo Testamento, mas ele escolheu somente 3. Ele só cita 3 nomes do Antigo Testamento, e juntamente com esses nomes, ele faz referência ao traço principal da personalidade desses homens, que certamente vão servir para me abençoar e te abençoar muito. O primeiro deles é Abraão. Abraão, um modelo de fé. Abraão foi um modelo e um exemplo de fé. Você vai olhar para a história de Abraão, ele tem inúmeras coisas que a gente poderia olhar e copiar. Mas o traço maior da vida de Abraão é a sua fé. É a sua fé. Aliás, é por isso mesmo que ele é conhecido até hoje como o pai da fé. O pai da fé. Esse homem que crê, a despeito do que vê, a despeito do que sente, a despeito do que as suas circunstâncias estão dizendo, Abraão crê. Ele acredita. Se você não tem familiaridade com a história de Abraão, só um resumo rápido: ele é um senhor de 75 anos, casado com uma senhora de 60 anos, que um dia recebe uma palavra de Deus, dizendo: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Um problema: ele não tem filhos, ele já é idoso, e sua mulher é estéril. Mas ele sai, ele vai. Por que ele vai? Porque ele acredita, porque ele tem fé. Hebreus vai nos mostrar que a fé é a certeza do que eu não vejo. É a certeza, é a convicção de uma coisa que eu espero. Não se materializou ainda. Não é realidade de forma palpável, mas eu acredito. Eu creio. Olha o que Tiago 2:23 diz. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Existem 2 momentos onde a fé de Abraão é evidenciada de uma forma linda. A primeira delas é nesse momento que eu citei para você, Gênesis 12, quando ele rompe com tudo e parte. Sabe para onde? Para onde Deus ainda vai falar para ele. Agora, gente, eu vejo em muitos jovens, adolescentes, quem nunca teve essa vontade de botar uma mochila na costa e sair pelo mundo, né? Normalmente quando a gente é jovem, a gente tem muito esses desejos, né? Eu vejo gente fazendo: não, vou fazer mochilão. Mochilão na Europa, mochilão, não sei, mochilão na Namíbia ninguém vai fazer, né? Mas normalmente na Europa a turma vai fazer mochilão. Completamente compreensível. Se eu tivesse que escolher um lugar para fazer mochilão, seria lá também. Mas você não vê um senhor querendo fazer mochilão, se aventurar. Um senhor tem estabilidade, está numa outra fase da vida. Mas Abraão rompe com tudo. Rompe com sua localidade, com seus parentes, seus vizinhos, com tudo. Eu tenho um amigo pastor, ainda ontem eu estava falando com ele, e o pai dele está doente, o pai dele está com 84, 87 anos, alguma coisa assim, e o pai dele requer cuidados. Só que o pai dele mora em outra cidade. E está
E tá uma dificuldade, porque o pai dele dirige e tal, e era super independente, mas agora chegou num momento onde ele não está podendo mais. E ele me disse assim, poxa, Aquiles, eu estava indo lá, meu irmão estava indo lá, de vez em quando um dormia, outro dormia, mas eu tenho minha vida aqui também, enfim, é outra cidade. E eu até cogitei a possibilidade de trazer meu pai aqui para casa, ter um quarto aqui para ele, a gente ia deixar um lugar aqui e tal, mas o velho não quer. De jeito nenhum, ele quer o lugar dele. Ele está acostumado com o canto dele, com a vida dele. Mesmo doente, mesmo precisando de cuidados, ele quer lá. Abraão não. Abraão, por causa daquela voz que ele ouve, ele sai. E em outro momento, Gênesis 22, isso aqui já 30 anos depois, Isaac já nasceu, é onde mais uma vez a fé de Abraão é evidenciada. Seu filho nasceu, resultado da promessa de Deus para a sua vida, e agora o mesmo Deus que prometeu o menino, pede o menino. Diz o seguinte, sobe o monte, Moriá, e oferece o menino em sacrifício, em holocausto. E Abraão pega o menino e vai. Então, uma das coisas que me chama a atenção na vida de Abraão é essa fé, entenda o que eu vou dizer aqui, infantil que ele tem. É lindo de ver, é uma fé infantil, não é com a conotação de imaturo, pelo contrário, é infantil de simplicidade, de uma fé ingênua de acreditar em Deus, ainda que aquilo que Deus me peça seja um absurdo. E os anos provaram que Deus estava certo quando pediu cada coisa para Abraão, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então, Abraão é esse modelo de fé, gente, para mim e para você hoje. Acredite, quando Deus te falar algo. E pastor, como Deus fala com a gente? Se você olhar, algumas semanas eu preguei uma mensagem sobre discernindo a voz de Deus. Acima de qualquer coisa, Deus fala conosco através da sua palavra. Existem promessas de Deus, milhares de promessas de Deus aqui. Uma delas é que você será guardado, protegido, sustentado, cuidado, que você tem vida eterna, que você terá abundância. Aquilo que Deus falou é real. Poxa, pastor, mas eu assisti o Jornal Nacional ontem, o Jornal da Globo News, e parece que não é essa abundância toda, essa coisa toda. Abraão resolveu acreditar no que Deus falava. Todos nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou acreditar em quê? No que as minhas emoções dizem, no que as circunstâncias dizem, ou no que Deus disse. Essa semana, conversando com alguém, pelo telefone, tenho às vezes atendido uma pessoa ou outra via WhatsApp e tal. Se você precisar de um aconselhamento, nós pastores aqui estamos à disposição para poder dessa forma te ajudar. A pessoa me disse assim, pastor, eu estou com muito medo. E eu disse para ela o seguinte, a mesma fé que você está usando para sentir medo, eu quero que você só pegue essa fé. Porque, não se engane, o medo, ele faz uso da fé. Porque o medo é a fé na coisa ruim. Não aconteceu ainda. Não tem um fantasma ali. Mas eu acredito que tem um fantasma. E eu vou sentir medo. Entende o que eu estou dizendo? Não. Então, essa mesma fé que você está usando, essa mesma crença que você está tendo na coisa ruim, faz o seguinte, desloca toda essa fé para algo bom, para a palavra de Deus, para a cura, para a restauração, para a provisão. Então, Abraão é esse exemplo de alguém que acreditara. Tem um homem que Jesus se encontrou com ele, em João capítulo 4, versos 49 e 50,
que diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O filho dele estava perto de morrer, à beira da morte. Você imagina o pai desesperado. Ele é um oficial do rei. Ele é um homem de um prestígio na sociedade, e isso não impediu dele estar vivendo uma situação ruim. Jesus disse o seguinte: imagina você, o cara chega para Jesus pedindo ajuda: vai na minha casa fazer uma oração, meu filho está morrendo. E ao invés de Jesus dizer para ele: vou sim, deixa eu só pegar um olhinho da unção para levar lá, como eu já fiz trocentas mil vezes na minha vida. Mas Jesus não fez isso não. Sabe o que Jesus fez? O texto diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Então Jesus não foi com o cara, Jesus não acompanhou ele, não deu um óleo, uma rosa, nada. Ele só disse o seguinte: pode ir embora, teu filho vive. E olha o que o texto diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O que é isso, gente? É uma fé simples. E você vai olhar que, enquanto ele estava se deslocando para a sua cidade, para a sua casa, ele se encontrou com uma comitiva que vinha da sua casa já com as boas notícias, dizendo: o menino já está bom. E ele perguntou: que horas o menino melhorou? E daí fala: tal hora. E ele descobriu que o momento que o menino ficou bom foi o momento em que a palavra foi liberada da boca de Jesus, e ele acreditou. Deus me chama e Deus te chama hoje para ter uma fé simples. 2 Timóteo 1,5, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, ele diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: em você existe uma fé, que não é uma fé fingida. Não é necessário esse esforço. Simplesmente é o seguinte: Deus falou, é verdade, eu vou acreditar. E existe um exemplo negativo em um dos discípulos de Jesus, né? Quando a gente fala de fé, a gente logo lembra de Abraão, e quando a gente fala de incredulidade, a gente lembra de quem? Quem é o santo que precisa crer, precisa ver para crer, né? Todos nós conhecemos a história de Tomé. Quando Jesus ressuscitou, ele primeiro apareceu para alguns discípulos, e Tomé não estava presente. E os discípulos, você imagina, ficaram doidos de alegria. E quando Tomé chegou, contaram para Tomé: cara, Jesus apareceu aqui. Tomé falou: eu só acredito porque todo mundo soube que Jesus morreu. Imagina, ressuscitou. Eu só acredito se eu colocar o dedo no buraco da mão dele, onde os cravos passaram, e eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. E o texto bíblico diz assim, João 20, 27, logo disse a Tomé, Jesus apareceu: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus. Confesso para você que já orei, pedindo para Ele que eu queria o ver. Já orei, querendo ver anjo. Nunca vi, gente. Nunca vi.
Eu vejo, às vezes, testemunhos aí, gente que vê anjo, vê isso, vê aquilo, vê toda hora. Tem um anjo aí do seu lado e tal. Eu falo, meu Deus do céu, eu nunca vi. Mas isso não afeta em nada a minha fé em Deus. Acredite. Abraão é o nosso exemplo, é o nosso modelo de fé. Segundo exemplo que está em Tiago é Jó. Jó, um modelo, um exemplo do que, gente? Quando a gente fala de Abraão, a gente lembra de fé. Quando a gente fala de Jó, a gente lembra do quê? Paciência. Tiago 5,11 diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha só que coisa interessante, Jó era um camarada de dezenas de qualidades. Aliás, você começa a ler o livro de Jó e você já dá de cara com os traços extraordinários do seu caráter. Homem reto, íntegro, temia Deus, se desviava do mal. Você vai continuar lendo o capítulo 1, você vai ver que Jó é um cara que ama a sua família, é um cara próspero, é o cara mais rico do mundo na época, e isso não o impedia de ser alguém que amava Deus. Você vai ver que Jó levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Ele era um cara generoso, porque ele dava ofertas a Deus em favor dos seus filhos. Mas Tiago não escolhe a generosidade, a integridade e a retidão de Jó para colocar como modelo e como exemplo para nós. Não que essas outras coisas não sejam importantes, pelo contrário, são importantes para a fé de todos nós, mas Tiago escolhe a sua paciência. E é interessante que Tiago diz o seguinte: olha, vocês ouviram sobre a paciência de Jó e vocês viram que fim que o Senhor lhe deu. Ou seja, a mudança que aconteceu na vida de Jó, porque ele perdeu tudo e depois recuperou tudo, não só o que perdeu, mas teve o dobro de tudo que um dia tivera. Deus mudou a sorte de Jó de forma extraordinária. O capítulo 42 de Jó, em especial a partir do verso 10, é Deus mudando a sua sorte. Tiago vai deixar claro que isso aconteceu não só pela integridade, retidão e essas outras coisas da vida de Jó, não, mas o fator fundamental para o fim que Jó teve foi a sua paciência. A sua paciência. E, gente, paciência no original grego, a língua que Tiago escreveu, vai trazer a ideia de permanência, de constância, de perseverança. Hoje em dia, gente, essa palavra paciência, ela está ligada a uma pessoa pacata, que aguenta tudo sem se queixar, né? Aquela pessoa fala, nossa, fulano vai ter uma paciência, porque... Por exemplo, o cara tem uma mulher em casa que é uma goteira. Você conhece mulher goteira, não? Tem homem goteira também, né? Ou tem um filho goteiro, ou uma filha goteira, que fica falando toda hora. Fica pingando assim, ó. E o cara, parece que ele faz yoga, sei lá, o cara sereno, tá falando. Cara, que paciência fulano tem, que paciência ele tem no trabalho, tem um chefe que é um crápula, tem um supervisor.
Mas ele vai lá... Não. Essa não é a paciência de Jó. Essa paciência pacata, que não reclama. Até porque, gente, se você for ler o livro de Jó, normalmente a gente conhece o capítulo 1 e o capítulo 42. Mas o livro de Jó tem 42 capítulos. E no meio de tudo isso, você vai ver Jó reclamar, você vai ver ele se queixar, você vai ver ele, inclusive, dizer o seguinte: por que minha mãe não me abortou? Vai vendo. Então, Jó viveu seus dias de instabilidade emocional. Claro que viveu. Enterrou seus 10 filhos num dia, perdeu seu patrimônio, perdeu sua saúde, perdeu aquilo que tinha. Mas permaneceu. Mas foi constante. A paciência que Tiago coloca de Jó é essa paciência que persevera. É essa paciência que permanece. Está difícil, mas eu sigo em frente. Está doendo, mas eu sigo em frente. Eu não estou compreendendo, mas eu sigo em frente. Eu estou chateado, mas eu sigo em frente. Eu acho que é injusto, mas eu sigo em frente. Nada vai parar e barrar a minha jornada. Eu não entendo, eu não compreendo, eu acho que foi injusto, enfim. Está doendo na alma e no corpo, mas eu vou continuar. Essa é a paciência de Jó, a sua constância. Gente, eu conheço pessoas, eu conheço empresários que era para estar rico já, se fosse paciente. Se fosse paciente. Porque você sabe, você abre uma empresa, começa um negócio, começa qualquer coisa, uma carreira, leva tempo. Leva tempo. É óbvio que para algumas pessoas as coisas são mais rápidas, para outras não. E eu vejo muitas vezes pessoas assim, ir mudando de ramo de atividade toda hora. Eu não estou dizendo que você não possa mudar de ramo de atividade num momento da sua vida, não é isso, todos nós podemos. Mas, sabe, uma hora cabeleireiro, outra hora eletricista, outra hora é marido de aluguel, outra hora vende Rinodê, outra hora vende Herbalife, outra hora, trocentas mil coisas. Isso vai atrapalhar você. Você precisa ter paciência. Você precisa ter constância. Eu conheço colegas pastores que eram para estar com um ministério grande, frutífero, mas eles nunca têm paciência para chegar numa cidade, plantar uma igreja, pregar e esperar. E esperar. Um dia uma pessoa me mandou uma mensagem, ele no Nordeste pastoreano, e me achou no Instagram e já me seguia há um tempo, e ele perguntou assim para mim: pastor, me conta o segredo, né? Bom, não tem segredo, né, gente? Mas são inúmeros fatores para um ministério frutificar. Óbvio que a bênção de Deus está acima de tudo, um líder precisa ter caráter, enfim, tem que ter uma boa administração financeira, tem que ter excelência no que faz. Mas eu me lembro de falar para ele duas coisas. Falei, cara, já acreditando que ele era um homem de caráter, que estava debaixo da bênção de Deus e tudo isso, eu falei, tenha paixão e tenha paciência. Tenha paixão, seja apaixonado por aquilo que você faz. Isso serve para você que é empresário, serve para você que é profissional liberal, isso serve para você que é advogado, psicólogo, professor, palestrante, seja lá o que você for, professor de judô, jiu-jitsu, karatê. Seja apaixonado pelo que você faz. Manicure, sei lá, o que você faz. Seja apaixonado por aquilo que você faz. E tenha paciência. Paixão e paciência, constância, perseverança. Jó é esse exemplo para todos nós. E finalmente, Tiago
nos mostra mais um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Primeiro ele escolhe Abraão como um modelo de fé, depois ele escolhe Jó como um modelo de paciência, de constância, que é fundamental para os dias de hoje. Dia de hoje, gente, já que nós vivemos numa sociedade tão fast food, né? Rápida. Quando você manda um WhatsApp para uma pessoa e o negocinho não fica dois, né? Só fica um. Você já fica irritado, fala que essa porcaria não vai. O cara às vezes está do outro lado do mundo. Você quer que a mensagem chegue em 1 segundo. Eu fico pensando há 500 anos. Como é que as pessoas mandavam, né? Você assiste aquelas séries, né? Os corvos levavam as cartas e tal. O cara mandava um recado, né? O surgimento da maratona é justamente isso. É um cara que foi levar um recado, uma notícia para uma pessoa e correu 42 quilômetros para chegar. Hoje a gente pega o telefone e manda uma mensagem, né? Então a paciência de Jó é fundamental como um modelo. Mas Tiago vai mostrar também Elias como um modelo de oração. Elias como um modelo de oração. Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era homem semelhante a nós. Essa é uma constatação assombrosa, se você conhecer os feitos do ministério de Elias. Mas Tiago já começa dizendo que ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Guarde isso que eu vou dizer para você. Elias é o cara que o primeiro relato bíblico de ressurreição é no seu ministério. Você imagina, porque uma coisa, gente, é quando algo já aconteceu e você já tem um parâmetro para acreditar que aquilo é possível. É muito comum, eu já vi muitos índices enfim, relatos sobre isso. Às vezes, por exemplo, um recorde mundial de um atleta demora. Eu vi a primeira vez que alguém correu 100 metros em menos de 10 segundos. Demorou centenas de anos para um atleta conseguir atingir aquela marca. Depois que o primeiro atingiu, no próximo ano, 30 conseguiram. Daí você fala o seguinte: irmão, onde é que estavam esses caras antes? Será que eles não conseguiam? Não, mas eles não tinham um referencial, um padrão. Elias nunca teve um caso de ressurreição na história, até 1 Reis 17. Mas quando a viúva de Sarepta perde seu filho, ele vai lá e sobe em cima do menino, e o menino ressuscita. Um dia ele chega para Acabe, o rei, e diz o seguinte: não vai chover por alguns anos. E 3 anos e meio, o céu fecha. Não chove. Nada, não cai uma gota em Israel. Num outro dia ele chega para esse mesmo rei Acabe e diz o seguinte: ó, corre, porque está vindo aí abundante chuva. Abundante. Ele só tinha visto uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. Ele diz: vai cair um temporal, depois de 3 anos e meio sem chover. Esse mesmo cara que um dia reuniu todos os profetas de Baal, dos postes ídolos, caras que mexiam com magia, com o que existia de pior de idolatria. E ele reuniu lá esses caras todos no Monte Carmelo e falou o seguinte: ó, orem aí, vamos fazer um desafio. Vocês vão clamar o Deus de vocês aí, e o Deus que responder com fogo
é esse Deus, é o Deus verdadeiro. E Israel inteiro foi para o Carmelo. E os caras começaram lá, se cortar, fazer os rituais deles e tal. E Elias tirando sarro, falando, grita mais alto. Será que ele não saiu de férias? Você vai ler isso na Bíblia, é engraçadíssimo o texto. E daí depois, esses caras passarem a manhã toda tentando fazer lá os rituais, Elias fala, bom, agora é minha vez. Ele repara o altar de Deus, estava em ruínas, prepara tudo, coloca água, e ele faz uma oração de 10 segundos. E a Bíblia diz que cai fogo do céu, e queima o altar. E todo Israel cai de joelhos, e diz, só o Senhor é Deus. Então, Tiago está dizendo que este homem, esse, é semelhante a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. Agora, Tiago vai mostrar o que ele tinha de diferente, ou o que ele tinha de especial, ou o porquê ele conseguiu alcançar feitos tão extraordinários. Vai ver, Abraão foi a fé, Jó foi a paciência e Elias. O texto continua. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância. Orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Esse homem que enfrentou uma depressão profunda, esse homem que muitas vezes seu emocional tinha variações, ele se sentia abandonado, sozinho, outra hora ele estava diante do rei, fazendo ameaças proféticas pela boca de Deus. A Bíblia diz que esse homem, com essas variações de semelhante a mim, semelhante a você, o que chamava atenção e o que fazia diferença na sua vida era a sua capacidade de orar. Ele orou com instância. E, gente, está aqui um exemplo, um modelo de oração para nós. Elias. Eu quero convidar você, nesse mês de agosto, melhorar a sua vida de oração. A orar, mas não orar como muitas vezes a gente ora, sabe? Aquela coisa. Tem gente que faz assim, ó. Ai, Jesus, obrigado. Eu disse, eu tenho orado. Não. Eu estou dizendo, orar com objetivo. Orar com foco. Orar com propósito. Orar com insistência. Jesus fala em Lucas 18, naquela parábola do juiz Inico, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu termino deixando esse exemplo para nós aqui, esse tripé. Abraão, Jó e Elias. Fé, paciência e oração. Fé, paciência e oração. São 3 coisas que podem revolucionar a sua vida. Aquiles, não, mas eu queria assim coisas mais complicadas para revolucionar a minha vida. Não tem assim hoje em dia a turma quer, é engraçado, né? Quanto mais difícil é a coisa, mais o pessoal acha que vai funcionar. Mas o evangelho é simples, gente. O evangelho é simples. É igual uma pessoa que diz que
foi procurar alguém, né, que tinha emagrecido e tal. Ela falou, ó, e aí, menina, o que você fez e tal? E não sei o que ela falou. 2 coisas, estou fazendo atividade física e estou controlando a alimentação. Ela falou, não, mas desse jeito eu não quero. Por quê? Porque a gente quer alguma coisa complicada. Não tem um médico que tenha assim uma receita, o cara seja caro. Não. É simples. São as coisas simples que vão mudar a nossa vida. Fé, paciência e oração. O pessoal vai chegar e eu termino com Hebreus 13:7, que diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Abraão, Jó e Elias não estão aqui para serem adorados, para você acender uma vela para eles. Não. Eles estão aqui para serem modelo, padrão, referência para cada um de nós.